eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. E estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. Então, que bom que você está aqui. E antes da gente começar a recapitular nossa lição de número 10, a gente tem aquele minutinho clássico para você poder fazer a sua oração e se preparar para a gente recapitular. Então, 1 minuto para você. Fez a sua oração, todos preparados para a gente poder recapitular a nossa lição de número 10. Já estamos na lição de número 10. Falta só a 11, a 12 e a 13 para terminar o semestre. O trimestre. Caramba. Já vai se preparando para o próximo tema, hein? Vamos que vamos. Então, recapitulando a nossa lição de número 10, que tem como título Fases da ira. Fases da ira. Um tema bastante atual. E o texto-chave da lição de número 10 é o que está lá em Efésios 4:26, que fala o seguinte: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem as suas ira antes que o sol se ponha. Então, esse é o texto-chave. Não pequem quando ficarem irados. Muito bem. E aí, a lição vem decorrendo sobre esse tema, ira, né? Vem falando sobre isso. E a pergunta que a gente solta para vocês e que eu solto para você é: na sua opinião, o que causa a ira? Deixa nos comentários também o que você acha. O que causa a ira? Uma opinião diferente. Uma opinião diferente, sei lá, o orgulho que está ligado com a opinião diferente. Não aceitar o que Outros pontos de vista, É. outras vontades, outros desejos, outros pensamentos, outras ideologias, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Brigas dentro das famílias, principalmente, porque, sei lá, um apoia de um lado político, outro apoia do outro, e aí arruma conflito e arruma confusão, e não só na questão da política, outras questões também. Mas sei lá, eu acho que a ira ela se concentra nessa questão de pontos de vista diferentes, né? Não sei, assim, acho que muitas coisas podem Causar ira. Podem levar à ira, podem despertar esse sentimento, né? E aí a gente entra no verso chave. Sentir ira não é pecado. Você sentir a ira, você não está pecando. Lógico, ela é decorrente do pecado. Assim como o medo é decorrente do pecado, assim como a tristeza é decorrente do pecado. Enfim, então você sentir isso não é pecado, porque isso é natural, isso vem. Agora, o pecado é aquilo que a gente faz com a ira. O que você faz quando você está irado? Você xinga, você briga, você bate? Você tenta se acalmar, você tenta agir de uma forma adequada, não levado pelo impulso. Jesus se sentiu irado quando ele viu o comércio no templo. Jesus ficava irado quando ele via hipocrisia, quando ele via, enfim, essas coisas na sociedade. E o que ele fazia quando ele estava irado? Ele não saía xingando e batendo em todo mundo, ele não discutia, ele não brigava, ele não xingava. Lógico, ele buscava às vezes repreender, corrigir, mas não da forma que nós humanos fazemos, xingando, brigando, enfim. Então, o que causa a ira, de uma certa forma, é algo que a gente não goste. Sim.
com que uma pessoa faça, um conflito de interesses, em geral algo que a gente não goste. E sentir ira, infelizmente, é natural do ser humano, porque nós vivemos no mundo de pecado. Enquanto a gente não for transformado, a gente vai continuar sentindo ira. Mas a grande questão é essa: o que a gente faz com a ira? Então a gente acabou de falar que esse é o pecado. O pecado se concentra no que a gente faz com a ira. E olhando para o que Jesus fazia, eu faço outra pergunta: como que a gente pode curar a ira? Para a gente acalmar e não deixar que essa ira cresça dentro da gente e leve a ações erradas, a palavras erradas, enfim. Como que a gente pode curar a ira? Às vezes ficando quieto, mas não guardando tudo pra si, porque senão você vai começar a ficar mal com tudo e aí não vai conseguir ficar... você vai ficar saudável mentalmente. Mas você parar e pensar nas palavras que você vai dizer. Sim. É diferente você externar sua ira com xingamento, com discussão ou com uma conversa. Às vezes eu me iro com uma pessoa e aí eu tenho duas opções: ou eu vou e sento a madeira nela, Fala tudo que... falo, xingo, enfim, ou eu chego nela e converso com ela, eu tento resolver a situação de uma forma mais amigável. O que a lição trata aqui, ela fala justamente isso, que a gente tem que, nós devemos, ter uma conversa, ter uma troca de informações com as pessoas que nos magoam, com as pessoas que nos chateiam, com as pessoas que nos iram, né? A gente tem que conversar abertamente com essas pessoas e tentar resolver de uma forma amigável. Mas nem sempre é tão fácil assim. Né? E aí isso a gente está falando no âmbito de você curar a ira, que também já entra numa outra pergunta que eu faria, que é como evitar conflitos, que estão ligados. Você evitar a ira, você evitar conflitos, você curar a ira, que ela já existe, né? Elas estão bastante ligadas. Então, uma vez que a gente já está irado, como que a gente faz para a gente evitar problemas, para a gente evitar permanecer nessa ira e evitar que ela leve a ações indevidas, ações indesejáveis, seja palavras, sejam atitudes, sejam, sei lá, briga, soco. Tudo isso, a origem é a ira, né? A raiva, né? Aquela repulsa. Como que a gente faz para que a gente não deixe que isso se exteriorize, essa ira se exteriorize? Então, o que você falou primeiro? Não falar logo de uma vez, Exato. esperar se acalmar. Sim, então o primeiro ponto é você se segurar para você não falar tudo, né? Você segurar suas palavras, porque vale lembrar que às vezes uma palavra ela é muito pior do que um soco, porque às vezes o soco você pode corrigir, você pode curar um machucado, alguma coisa. Agora uma palavra é como se fosse uma faca que você enfia numa pessoa e por mais que você tire depois, fica a cicatriz, fica uma marca. E a palavra, às vezes, não dá pra voltar atrás. Na hora da ira, na hora da briga, assim, a gente fala coisas que a gente não falaria, a gente não devia falar. E a gente só entende isso quando a gente já falou. E se arrepende. E se arrepende, mas é tarde demais, às vezes, sabe? Às vezes se você falou uma coisa que machucou outra pessoa, enfim. E aí dá um problema lascado. Então, a primeira coisa, quando você está com ira, você se controlar. Você se controlar tanto no que você vai fazer fisicamente e principalmente no que você vai falar para a pessoa. Um xingamento que você dá, pensa antes. O que você vai falar para ela, você vai jogar alguma coisa na cara dela, pensa antes. Se controle. É o domínio próprio. É o domínio próprio. E a gente falou ontem que o domínio próprio, ele só vem pelo Espírito. Se você abrir vamos abrir lá em Gálatas. Deixa eu pegar um aqui. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 vem trazendo
os frutos do Espírito. Então, os frutos que o Espírito traz quando a gente anda com Ele, quando a gente pede pela sua presença. Gálatas 5:22. Se você quiser abrir, está lá um pouco antes de Efésios. É o livro anterior a Efésios. 5. Gálatas 5:22. Fala o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, domínio próprio. O que é domínio próprio? Você se controlar, você controlar as suas vontades, as suas paixões, os seus impulsos. Isso só vem pelo Espírito. Portanto, ore por isso. Ore para que Deus te ajude a se controlar, a controlar suas palavras, a controlar suas reações diante de ações de outras pessoas. Entendeu? Não sei, no trânsito, um amigo seu, algum familiar seu. Tudo isso leva à ira. Tudo isso, essas atitudes de outras pessoas podem levar à ira. Então, ore para que Deus te ajude a ter esse domínio que vem do Espírito, para você se controlar, para você pensar antes de falar, para você pensar antes de agir, de brigar, de fazer alguma coisa, tá? Primeiro ponto. Então, e também aqui na lição, nós vemos 3 passos que são dados para a gente poder resolver, para a gente poder acalmar essa ira e não deixar que essa ira se exteriorize em coisas que a gente não gostaria. Ela dá 3 passos. Não? O primeiro passo que é dado é você se isolar da situação. Sai de perto. Sai de perto daquela pessoa que te irou naquele momento, aquela situação que te deixou irado, uma pessoa que está ali, está te deixando irado. Se afasta temporariamente daquela situação, se afasta temporariamente daquela pessoa, até você respirar, você se acalmar. Então, se afaste, se isole da situação. Primeiro ponto. O segundo passo é você orar. Ore, peça ajuda para que Deus te mande essa mansidão, esse domínio próprio, para que você tenha vontade, você tenha capacidade, tenha força de evitar conflitos, de você evitar falar algo que você não deva falar, para você evitar agir de uma forma que você não deva agir. Ore e depois reflita, sabe, se vale a pena você, sabe, continuar nisso. Entenda, faça-se entender que não vale a pena, que isso pode trazer problemas, sabe? Então esses são os 3 principais passos, essas dicas, né, que foram dadas para especificamente os momentos de ira. Então, se isole da situação, ore e reflita naquela situação. Então não fique ali naquela situação que está fervendo. Está pegando fogo, você vai ficar ali, aquele fogo não vai abaixar. Dificilmente vai abaixar. Então tente se isolar por um tempinho, ore, peça ajuda e reflita, né? Perfeito. E isso para os momentos quando a ira já está ali, quando você já está irado. E como que a gente pode fazer para a gente evitar uma ira no futuro? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para a gente evitar uma ira lá na frente? Para a gente poder evitar ficar irado? Tem várias coisas. Aí mas você fala, porque eu não tô pensando em nenhuma agora. Mas vai me ajudando aí. Tá. Coisa que a gente pode fazer para evitar uma ira futura. Uma coisa que a gente pode fazer agora, para que a gente não se ire, ou se ire o mínimo possível nas situações do futuro. Primeiro, eu acho que a gente pode buscar trabalhar a mansidão e o domínio próprio agora. Sim. Em todas as coisas. Buscar ajuda agora, pedir força para Deus agora, né? Sei lá, você começar a pensar no que você pode fazer
O que você pode agir? Sim. É você meio que você pensa numa situação costumeiramente te deixa irado. Pensou? Pensa numa situação costumeiramente te deixa irado. Em casa, sei lá. E aí pensa nessa situação acontecendo. Agora você pensa no que você vai fazer quando essa situação acontecer. É quase montar um roteiro Sim. na sua mente. Você ter um roteiro antecipado. É. Você ter a situação antecipada. Você vive essa situação antecipada sem ela estar acontecendo e sem a ira que ela causa. Então já pensa antes. Se isso acontecer de novo, o que você vai fazer? Aí você pode seguir o que a gente acabou de falar. Se isole, ore, reflita e busque trabalhar isso desde já. Tome essa decisão. Eu não vou retrucar, eu não vou... Enfim. E eu acho que é um ponto importante isso, que é extremamente difícil. Que volta naquilo que a gente falou das palavras. Tente não retrucar. É difícil. É difícil. Mas... Não sei. Pede ajuda, cara. Porque, meu... Se Deus não ajudar, fica impossível. Pede ajuda pra Deus primeiro. Aí depois você vai pra uma pessoa próxima de você e pede ajuda pra ela. Às vezes você quer desabafar. Lógico. É. Então, às vezes... Tente não desabafar naquele momento para a pessoa que causou a sua ira. Então, às vezes você tem coisa para falar. Só que se você falar naquele momento, você vai falar coisas que você não deve falar. Você vai falar de um jeito que você não deve falar. Vai causar mais problema. Então, sei lá, pega o WhatsApp, pega alguém próximo e tenta... É uma válvula de escape, sabe? Ore e busque ajuda em outra pessoa também. Fale para outra pessoa. Se for o caso, depois você chega naquela pessoa que te causou a ira e conversa com ela. Quando tudo abaixar, quando os ânimos se acalmarem, quando a situação estiver mais apaziguada, você chega e conversa com aquela pessoa, como a gente também falou. Converse abertamente, tenha um diálogo aberto com a pessoa que te causou a ira, né? E, enfim, e essa questão da fala, eu acho que a grande maioria dos momentos de ira acontecem pela fala, né? Eu dei o exemplo ontem de que na semana passada eu estava jogando bola e aí meu time perdeu e eu fui reclamar com o cara do meu time. Só que eu cheguei pra falar com ele de uma forma muito bruta, porque meu time tinha perdido, tava de cabeça quente e tal. E eu cheguei pra falar de uma forma bruta e ele ficou bravo. E ele retrucou. E aí eu tava bravo também. Eu retruquei daqui. Aí ele retrucou de cá. Aí ele daqui, e eu de cá, e eu daqui. E essa briga não ia parar. Não ia essa discussão, por quê? Ninguém vai retrucar. Tá todo mundo de cabeça quente. Então, no momento de um conflito, no momento que você se encontrar, no momento de ira, seja na sua casa, seja no trânsito, seja entre amigos, sei lá, os dois estão de cabeça quente. Então, retrucar de um lado e retrucar do outro não vai adiantar nada. Alguém tem que ceder. E seja essa pessoa que vai ceder. Porque retrucar não vai ganhar. Pelo contrário, você só vai causar mais e mais problema. A ira é uma bola de neve. Você vai falando, você vai falando, você vai falando, você vai falando e não vai adiantar nada. Enquanto alguém não parar, não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai se resolver numa ira. Pelo contrário, toda briga sabe, acho que você já viu em algum lugar, sei lá, na rua, briga de soco mesmo, pessoas se batendo. Com certeza começou numa discussão. Ninguém chega e pá, bate assim. Às vezes acontece. Mas, sei lá... Mas acontece porque já ocorreu alguma coisa antes. Sim, porque o diálogo não esteve presente. E 99% dos conflitos físicos mesmo, eles acontecem por discussões. Eles começam em discussão. Briga de trânsito. Um xinga daqui, aí outro xinga dali. Um xinga daqui, outro xinga dali. Ah, eu tava certo. Não, eu tava certo. E vai indo, e ninguém se resolve. Ninguém se resolve. Ou, duas hipóteses. Ou os dois saem brigados, ou eles começam a bater. Eu pelo menos, eu não me lembro aqui de uma situação onde dois começaram a brigar, depois saíram de mão dada e... Desculpa, viu? Desculpa aí, tá? Não tem. Por quê? Porque ira, ela não leva a lugar nenhum.
sabe? As palavras no momento de ira não levam a lugar nenhum, a não ser mais para baixo do que você já tá. Porque a gente já falou, às vezes a gente fala coisas no momento de ira que não devem ser ditas. Então, lembre-se disso, mantenha-se calado, tente se afastar no momento de ira, não coloque mais lenha na fogueira que já está rolando. A ira é uma fogueira. E cada frase que a gente solta numa discussão é mais lenha. Não vai apagar o fogo, de jeito nenhum. Só vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, busque pensar antes de falar. Tá? E, se for o caso, dialogue depois. Espera baixar a situação, os dois esfriarem a cabeça, se isole temporariamente, ore, reflita, peça ajuda, desabafe. E depois, se for o caso, você conversa com a pessoa. Então, enfim, quantos casamentos a gente não vê destruídos por causa de ira, por causa de conflito, por causa de discussão? Por quê? Porque um vem daqui, aí outro vem daqui, um vem daqui, outro vem daqui, um vem daqui, outro vem daqui, um vem daqui, outro vem daqui. Não se resolve, desgasta, fala coisas que não devem ser faladas, magoa o outro, e aí? E aí acabou. Porque palavras não voltam atrás. Palavras não voltam atrás. Enfim, e nós temos aí conflitos entre pais, entre mães, entre marido, esposa, irmãos, amigos, por causa de palavra. Por causa ali de 2 minutos de ira, que levou uma palavra maldita, levou a uma ação ali errada, que pode acabar com uma relação familiar, com uma relação de amizade, com uma relação amorosa, sei lá. Então, busque trabalhar hoje a sua atitude quanto à ira do futuro. Então não se deixe levar pela ira, não deixe que ela dite o que você vai fazer, o que você vai falar. Busque se preparar hoje, busque adquirir esse domínio próprio hoje, busque a ajuda de Deus hoje, para você evitar problemas quando essa ira vier. Né? Então, eu acho que esse foi o tema principal da lição da semana. Né? E tem uma frase também que duas frases que a gente destacou e vale a pena a gente falar. Nós acabamos de falar aqui de relações familiares, né? Marido, esposo, enfim, e outras relações familiares também. E a lição ela traz uma frase que faz a gente parar para refletir. Ela fala assim: eles tinham um ao outro para trocar ideias, se encorajar mutuamente e permanecer fiéis a Deus. Para isso serve um casal, para isso serve uma família, para se ajudar. E aí vem a ira e quebra isso. A ira interrompe esse caminhar, seja de um casal, seja de uma família, de amigos. A ira, ela é uma barreira. E muitas vezes essa barreira, ela põe um antes e um depois. Na verdade não. Na verdade essa barreira, ela acaba e não existe depois. Porque ela quebra uma caminhada, ela quebra um ciclo, ela quebra o correr de uma relação. Fomos feitos, os casais foram feitos, as famílias foram feitas para trocar ideias, se encorajarem mutuamente e serem fiéis a Deus, juntos, ou seja, foram feitos para caminharem juntos para o céu, rumo ao céu. E a ira não a ira o sentimento, mas a exteriorização desse sentimento. Ela vem e puxa para baixo, ela impede esse crescimento, essa caminhada rumo ao céu juntos. Então não deixe que a ira ela te traga problemas, interrompa essa caminhada. E a outra frase que a gente quer falar é o seguinte: quando Deus é desapontado num relacionamento, ele se oferece como a solução do conflito. Então, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, que você tenha pecado através da ira, ou de alguma outra forma, você tenha desapontado a Deus, o mais interessante é que ele se oferece para restituir aquilo que vocês perderam. Eles são do exemplo de Adão e Eda. Adão e Eda. Avão e Eda. A lição do exemplo de Adão e Eva. Então o que Adão e Eva fizeram? Não
não... Esqueci a palavra. Obedeceram. Não obedeceram a palavra de Deus. Então eles não obedeceram a palavra de Deus. Deus mandou, não comam. Eles foram lá e comeram. Eles desapontaram Deus. E qual que foi a saída de Deus? Ele entregou quem? Para corrigir a situação. Agora não a situação somente de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Jesus. Ele entregou Jesus para morrer. Então, o próprio Deus foi lá e se sacrificou. Então, ele foi o desapontado. E ele se ofereceu para corrigir a situação. Então, eu não sei qual que é o problema da sua família, do seu relacionamento, enfim, não sei. E talvez se enquadre nisso. Reflita. Se você achar que se enquadra nisso, Deus, ele é a solução, mesmo que você tenha pecado contra ele. Ele se oferece para te ajudar, para restituir relacionamentos, para restituir relações e corrigir aquilo que a ira quebrou. Que nós possamos estar prontos para a gente ouvir as pessoas falando, não ouvir retrucar, a gente ouça e demore para falar. Ou seja, que é o texto que a própria lição traz. Ou seja, que a gente ouça o que as pessoas têm a dizer. A pessoa às vezes ela está descarregando o caminhão em cima de você. Deixa ela falar. Como a gente viu o exemplo de um rapaz ontem na igreja. Deixa falar. Depois você fala. Se for o caso, nem fala. Fala depois. Mas não coloca lenha na fogueira. Não coloca a lenha na fogueira. E se alguém fez algo pra você que você não gostou, tome cuidado com a forma que você vai falar com essa pessoa. Como eu dei o exemplo do futebol. Não chega xingando, brigando, falando de uma forma grosseira. Tenta falar na calma. Não gostei disso e tal. Então você já não joga o álcool. Pensa numa fogueira. Se você chega rispidamente, você já joga álcool e acende o isqueiro. Não, você joga o álcool. E você entrega o isqueiro pra pessoa. E essa pessoa, na ira, ela vai acender o isqueiro e vai botar fogo no álcool. E aí já era. E aí cada discussão que você, cada palavra que você fala, cada retrucada que você dá, é uma lenha que você joga. Então, que a gente possa se controlar. Que a gente possa ouvir as pessoas e demorarmos para falar. Falar com mansidão, falar com calmaria e buscar evitar os momentos de ira. É difícil. Por isso, peça forças para que Deus te ajude, para que Ele te dê esse domínio próprio, para você dominar suas paixões, os seus momentos de ira, para você pensar antes de fazer as coisas que você quer fazer, antes de você falar o que você quer falar, e não deixe a ira interromper famílias, casamentos, relacionamentos, amizades, sei lá. Principalmente também dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Não deixe a ira causar problema e discórdia. Não vale a pena. Então que a gente possa buscar ajuda em Deus, primeiramente, e escolhermos, tomarmos a decisão hoje de melhorarmos isso. Pense no que você pode melhorar desde já, para quando acontecer uma situação, você já esteja preparado, mais preparado, e você se lembre desse momento. Eu pensei que eu vou fazer o seguinte, então eu vou ficar quieto, vou fazer isso, eu vou me afastar, eu vou orar, eu vou refletir. Então, que a gente não seja dominado pela ira. Certo? Certo. Maravilha. Então deixa nos comentários o que você achou, a sua opinião, qualquer coisa, tá? Perfeito. Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor, por favor, nos ajude a controlarmos nossa ira, a controlarmos as nossas palavras, as nossas ações. Ajuda a gente, Pai. Dê a nós o teu domínio próprio, a mansidão, para que a gente haja de acordo com a tua vontade nesses momentos difíceis, que a gente haja como Jesus agiu, com calma, talvez corrigindo, mas com calma, com mansidão. Ajuda a gente, Pai, a não colocar lenha na fogueira que a ira acende. Por favor, Pai, restitua aquilo que o inimigo roubou através da ira e que o Senhor restitua aquilo que nós perdemos, Pai. Por favor, nos ajude, que a gente perdoe quem nos magoou e que o Senhor venha nos ajudar nessa situação que é tão comum hoje em dia. Esteja conosco, por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se também de perdoar. Perdoar. Perdão é fundamental
em uma relação ali que foi machucada por palavras. Perdão é fundamental também. Então, o nosso texto-chave, Efésios 5, 8, que diz o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Beleza? Então, gente, uma ótima semana. Boas férias para quem tá começando a ter férias. Bom, tá chegando aí, graças a Deus. Bom trabalho, bom curso, boa semana. aula, boa semana para vocês. Que vocês caminhem ao lado de Jesus e a gente se vê Na lição de 11. sábado que vem. Estamos acabando. A gente se vê daqui a alguns diazinhos. Fechou? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.